escritor e diplomata Edgar Telles participou do projeto Sempre um Papo no Conjunto Cultural da Caixa em Brasília e lançou mais uma de suas obras. No livro Histórias Mirabolantes de Amores Clandestinos, o autor conta histórias de amores e solidão. Edgar Telles também apresentou a reedição do Livro das Pequenas Infidelidades, publicado originalmente em 1994. As 25 histórias que compõem o livro tratam o tema da traição de maneira inusitada e sugestiva, com desfechos inesperados e loucas histórias de amor que mostram que a paixão esconde mais mistérios do que jamais poderíamos imaginar. Assista a partir de agora Sempre um Papo com Edgar Telles. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo em Brasília, que conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, do Correio Brasiliense, das concessionárias Fiat do Distrito Federal e apoio do Hotel Mercury. A capacidade de dialogar, de interagir, são qualidades inatas de um diplomata. Então, nessa noite, nós tivemos a oportunidade de reunir todas essas qualidades em uma só pessoa. Então, eu vou chamar, essa noite Sempre um Papo, tenho o prazer de chamar para conversar com vocês o cineasta, jornalista, escritor, Edgar Telles Ribeiro, que vai conversar com a gente sobre os seus dois últimos lançamentos, Histórias Mirabolantes de Amores Clandestinos e o Livro das Pequenas Infidelidades. Ambos tratam do amor. Atualmente, o Edgar é o atual chefe do Departamento Cultural do Itamaraty. Eu queria chamar Edgar para conversar com a gente. Edgar, por favor. Edgar vai conversar com a gente mais ou menos umas 6 horas, como o Afonso sempre diz, mas logo em seguida a gente abre para as perguntas. Digo para vocês que ele está aqui para responder sobre todo esse trabalho. Ele que é um autor que fala tanto do amor e que sempre diz que tem a palavra mirabolante assim como fundamental em sua vida. Vai, Edgar? Estou aprendendo um bocado de coisas com essa tua apresentação. Eu tive de fato, coisa de 2 anos atrás, a ideia de juntar esses dois termos, mirabolante e clandestino. Mirabolante dá uma ideia de fantasia, dá uma ideia de coisa fora do comum, de coisa extraordinária, de coisa vagamente reminiscente de nossa infância, né? E clandestino pode ter um ar mais sombrio, né? A gente tende a associar um ato clandestino a alguma coisa escondida, alguma coisa, quem sabe, proibida. E eu achei que o casamento dessas duas palavras era um pouco irresistível. E como eu estava trabalhando em cima de temas que tinham a ver com paixão, com amor, mas também com morte, com perda, eu construí esse título. Eu tenho um certo receio que o grande público, leitor, se aproxime desse livro esperando histórias picantes ou erotiquíssimas, etc. Que não são. Eu trabalho mais em cima de uma certa sutileza. Minha literatura, para quem conhece, ela é mais discreta. Ela não é uma literatura de grandes batidas de tambores. Eu trabalho na entrelinha, eu sugiro mais do que mostro, né? Porque eu gosto muito de fazer do leitor uma espécie de coautor, né? Convidar o leitor a participar da história criativamente. Mas eu devia ter começado dizendo a minha alegria de estar aqui hoje. É uma oportunidade rara para mim, por força da minha carreira diplomática. Eu passei 11 anos e meio fora do Brasil. E ao longo desses 11 anos e meio, eu lancei no Brasil 6 livros. Então eu vinha, tirava férias, fazia um lançamento, ficava 15 dias no Brasil, fazia 3 cidades correndo, ia embora, e assim que eu ia embora, o livro afundava que nem uma pedra num lago, porque se o autor não está presente, não participa
entrevistas, não vai aos programas de televisão quando é convidado, não dá, enfim, não faz o circuito universitário, que é muito importante, o público tende a não conhecê-lo, né? E quando se trata de autor muito conhecido, muito famoso, esse problema não existe, porque ele já tem um voo e já tem uma vida própria. Mas no caso de um escritor que morava no exterior, que era o meu caso, eu me ressentia um pouco disso. Cada 2 anos eu vinha, lançava um livro e era uma espécie de um recomeçar. Eu fui 7 vezes um estreante, de certa maneira, né? Mas esse processo não me incomoda muito, porque eu também pude, graças a isso, construir essa minha obra de uma maneira meio reclusa. Eu fiquei um pouco imune, ao lado, digamos, mais badalativo que um artista em geral, ao qual um artista em geral se expõe, né? O que é bom e é ruim também, dependendo das pessoas. O fato é que, só para fazer um pequeno resumo, eu comecei a escrever relativamente tarde, com 44 anos, eu escrevi meu primeiro romance, que se chama O Criado Mudo, e eu trouxe até aqui para mostrar para vocês esse livro vermelhinho, que eu mandei para o Antônio Wise. Antônio Wise, então, era vivo e era uma espécie de um tio postiço meu, muito amigo de meu pai. Eu tinha muita intimidade com ele e eu escrevi uma carta para ele e disse: olha, Antônio, eu estou muito velho para publicar uma bobagem. Quer dizer, você, por favor, evite que eu publique uma asneira e faça um papel que aos 20 anos a gente pode fazer, mas aos 44 não deveria fazer. Mas o Antônio gostou muito do livro, recomendou a Brasiliense. O livro saiu pela Brasiliense e foi imediatamente um enorme fracasso. Não saiu crítica nenhuma, passou completamente desapercebido, e eu me lembro que eu ligava para o Chico Alvim, que é meu colega de Itamaraty, poeta maravilhoso, e perguntava: mas Chico, é assim mesmo? Com você isso também acontece? E o Chico, magnânimo: acontece com todos nós, é um inferno. Então, foi aí que eu fui me dando conta que é dificílimo que alguém faça uma resenha do seu livro e tudo mais. Mas o Criado Mudo, na realidade, o que é interessante para quem gosta de escrever, ou quem pretende escrever, ou quem se interessa por literatura, é que quando eu comecei a escrever esse livro, eu pensei em escrever, na realidade, um conto que eu pretendia entregar a um cineasta amigo meu, chamado Eduardo Scorel, e para ele talvez filmar, né? Então eu pensava mais em cinema do que em literatura. Só que o conto foi crescendo, virou um romance, e quando virou um romance, então eu consegui publicar. Foi um fracasso no Brasil, mas eu tive uma sorte, que às vezes sorte tem um papel nessas coisas, né? E eu tive a sorte de que um agente americano, chamado Thomas Colt, leu o livro. Ele lia português, ele era tradutor de Jorge Amado, conhecia bem português. Leu o livro, gostou muito do livro e me disse que venderia o livro nos Estados Unidos. Então o livro teve uma carreira internacional, eu diria que razoável, pelo menos melhor do que a carreira brasileira. Ele foi traduzido com um título meio panfletário, que é I would have loved him if I had not killed him. O que significa: eu o teria amado se não o tivesse matado. Isso porque o editor me disse que, olha, o seu livro, Criado Mudo, nós gostamos muito, nos Estados Unidos, né? Muito interessante e tal, mas com esse título, você não vai vender um livro nem na seção de móveis das livrarias, de modo que temos que mexer. Aí ele pensou uma frase de uma personagem que tem na história, que é uma senhora que no fundo passa um certo tempo planejando a morte do marido, e que mais tarde conta para a sobrinha: olha, no fundo, eu amava aquele homem. Se eu não tivesse passado tanto tempo preocupado em matá-lo, eu talvez até o tivesse amado longamente. Então o editor achou que isso podia funcionar. A capa, não sei se dá para vocês verem, é um olho. Então,